Pessoal, então boa noite. Vamos começar aqui a parte de polígonos. E eu coloquei definição aqui para vocês que é o seguinte: polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de reta. Tudo bem? Então, assim, de uma forma bem básica, polígonos são figuras planas fechadas, tá? Por lados, formadas por lados, né? Esses lados são segmentos de reta. Então, são figuras planas fechadas. Tudo bem? Olha só, é o seguinte aqui, ó. Repara que eu vou falar na próxima, né? Vou falar na próxima com vocês. Que esse aqui, né? Como eu coloquei aqui, é polígono, né? São todas figuras planas, tudo bem? Fechadas aqui por segmentos de reta, tá? Então essa é uma definição um pouco mais, vamos dizer assim, básica do que é polígono, né? Sem entrar em toda a formalidade aí da matemática. Então vamos lá, ó. Olha só, isso aqui é muito importante, tá? O fato de você saber diferenciar o polígono de convexo e côncavo. Por quê, Porque olha só, visando o vestibular, a gente não usa isso aqui, ó, né? A não ser que for uma prova muito, vamos por exemplo assim, o ITA, o IME, alguma escola militar, alguma prova bem acima assim do nível, pode ser que apareça o polígono côncavo aqui, tudo bem? O que nós vamos focar aqui para o vestibular é o polígono convexo, é ele que aparece, tá? Então assim, Luan, como é que eu vou diferenciar polígono côncavo de convexo? Como é que eu vou saber, né? Só pelo desenho? Não. Tem uma forma aqui, pessoal, bem bacana de identificar o polígono convexo. Você faz o seguinte, você traça uma reta. Para qualquer lugar, desde que você consiga interceptar o polígono, tá? Traça aqui assim, ó, de um lado ao outro. Você vai perceber que se você fizer isso, ele toca em apenas dois pontos. Vou até demarcar aqui, ó, ponto A já tem, ponto B e ponto C, tá? Só em dois pontos, né, Alan? Traça outro, você pode brincar de traçar aqui, ó. Tá? Vai tocar no polígono, apenas em dois pontos, 1, 2, que eu vou chamar aqui de D e E. Então, se você traçar uma reta, né, vamos dizer assim, interceptando todo o polígono, se for convexo, vai tocar em apenas dois pontos. Já o côncavo é diferente aqui, ó. Se você traçar uma reta aqui, ele pode interceptar o polígono em mais de dois pontos. Tudo bem? Então aqui, ó, aqui um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos. Beleza? Então aqui, ó, tá interceptando em mais de dois pontos. Se interceptar em mais de dois pontos, não é mais convexo, é côncavo. Lembrando, esse aqui a gente não vai usar, tá? Então, a gente vai se pautar por esse polígono convexo aqui. Ó, aqui mesmo o autor, né, desse livro aqui, que é o IESE junto com outros autores, eles já colocaram aqui, né, uma identificação de uma reta, tá vendo? Olha lá a reta que eles colocaram, eu só vou reforçar, ó. E aqui, ó, tá tocando em 1, 2, 3 pontos. Em mais de 2 pontos é côncavo, tudo bem? E no convexo, você traça, vai ser apenas em 2 pontos. Essa é uma forma de identificar, né? De diferenciar o polígono convexo do polígono côncavo. E lembrando, a gente vai usar esse aqui, ó, o convexo. Tudo bem? Então, vamos adiante aqui, ó. Olha só. Na parte de polígonos convexos, as questões, muitas delas, não trazem o número de lados do polígono. Então, se eu falar para você assim, considere o dodecágono na figura abaixo, você tem que saber que o dodecágono tem 12 lados. Aí vamos supor uma situação que você não saiba que o dodecágono tem, ou seja, possui 12 lados. Você não consegue fazer a questão. Tudo bem? Então, assim, é importante você se familiarizar com os números de lados e com os nomes. Tranquilo? Então, olha só. Nome dos polígonos. Tá? De acordo com o número n de lados, os polígonos recebem nomes especiais. Veja a seguir as correspondências. Então, assim, pessoal, n igual a 3, você sabe, triângulo, né? Ou pode ser chamado também de trilátero, porque tem três lados. N igual a 4 é o quadrângulo, ou quadrilátero. N igual a 5, quem é 5 vezes campeão é pentacampeão.
Então aqui, olhando para a geometria, n igual a 5 é pentágono. N igual a 6, Luan, hexágono. Ou hexágono, né? Muito famoso o hexágono regular, que tem 6 triângulos equiláteros dentro dele. Então, assim, n igual a 7 é o heptágono. Tem 7 lados, o heptágono, 7 lados. N igual a 8, né? A gente lembra do MMA, das lutas que são realizadas no octógono, né? Então, assim, n igual a 8 é o octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Decágono, Luan. Como é que eu vou agora, como que eu vou aqui saber, né? Lembrar. Porque começa com D e E, que é a palavra 10, ó. Tá, então DE, você lembra, pô, decágono. Luan falou pra mim pra olhar pra primeira sílaba. Tudo bem? D, que é de 10. Decágono, então, tem 10 lados, porque começa com DE, ó. Decágono, 10 lados. E um decágono, pô, 1. E isso aqui é 10. 1 mais 10 dá 11. Dá pra olhar assim, né? Que vai ser o quê? 11 lados. Um decágono tem 11 lados. Tudo bem? Luan, agora eu te peguei, hein? Dodecágono. Como é que você vai... Pessoal, o do é a primeira sílaba. E da palavra 12 também. Tudo bem? Então é uma forma de você conseguir lembrar na hora de fazer as questões. Tá? Pentadecágono. Olha só. Decágono, você sabe que é 10. Penta é 5. 10 mais 5, 15. Tudo bem? Então isso aqui é o quê? 15 lados. É um polígono de 15 lados, o pentadecágono. Agora, olha só. O único que não tem como eu trazer aqui algum bizu ou alguma brincadeira aqui, né? Para lembrar, para você lembrar, né? O fato do número de lados, não tem, porque esse aqui é o 20, né? O icoságono. Assim, de tanto eu olhar para isso aqui, de tanto eu fazer questões, eu já lembro que o icoságono tem 20 lados. Então, assim, você também agora vai passar a lembrar. Icoságono é o único diferente. Ele tem 20 lados, tá? Então, icoságono. Agora, eu acho que se você olhar a etimologia da palavra, se você for uma pessoa, né, que por algum motivo você lê biografias aí, etc., bastante, você é um leitor, você vai ver que esse ico aqui, eu não me recordo agora, ele tem alguma relação com 20. Eu não tenho certeza, pessoal, mas eu acho que é isso, tá? Mas assim, aqui a gente não precisa, né, olhar isso, porque o icoságono tem 20 lados e terminou, né? Acabou, tá? E os outros são mais tranquilos. Então, assim, se você sabe todos, o único que você não vai conseguir dessa forma é o icoságono, e agora você já está familiarizado com ele só por causa disso. Só por causa dessa implicância aí de ele não ter o iniciozinho de um prefixo que dê para olhar para o 20. Saber que é 20, tá? Então o icoságono tem 20 lados. Beleza? Então é isso. Então vamos continuar aqui, ó. Vou passar aqui. Olha só. Polígono regular, tá? Então, assim, isso aqui é imprescindível, pessoal, para fazer qualquer tipo de prova, porque as figuras regulares, elas normalmente aparecem bastante em geometria plana, tá? E até dentro de geometria analítica e espacial. Então, assim, Luan, o que é um polígono regular, né? Então, assim, pessoal, olha só. Um polígono que possui os lados congruentes é equilátero. Se possui os ângulos congruentes, é equiângulo. Então, calma, eu ainda não falei ainda que é equilátero. Eu não falei ainda que é regular. Só estou dizendo aqui para você o que é um polígono que possui os lados congruentes. É aquele que é equilátero. E se possui os ângulos congruentes, é equiângulo, tá? Agora você só olha para essa palavrinha que é equi. Equi, né? Equi é um prefixo que significa igual. Então, quando fala equiângulo, é igual ângulo. E quando fala equilátero, é igual lado. Tudo bem? Tá, então quadrilátero, equilátero. Quadrilátero porque tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. E equilátero, equi, de igual, né? Isso, é porque os 4 lados são iguais. Olha só, essa figura aqui é um losango. Tá, deixa eu anotar aqui pra você.
É um losango, tá? Aqui, ó, é a diagonal maior do losango, aqui é a diagonal menor. Aqui nessa aula não cabe falar isso com você, tudo bem? Mas só para você ter conhecimento de nomes de figuras, tudo bem? Então, o losango aqui tem quatro ângulos, quatro lados iguais. Ó. A gente pode dizer que ele é um quadrilátero equilátero, tudo bem? Tá. Aqui é um retângulo, né? Então, olha só. Um retângulo, pessoal, não deixa de ser um quadrilátero, porque ele tem quatro lados. Ele só não é equilátero, porque os quatro lados não são iguais. Mas ele é equiângulo, porque ele tem quatro ângulos de 90 graus. Tudo bem? Repara só aqui que os lados opostos são congruentes. Esse lado aqui é oposto a esse. Então, eles são congruentes. Esse lado aqui, o AD, é oposto a BC. Então, eles são congruentes, tá? No quadrado acontece isso, no retângulo também. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Vamos dar seguimento aqui. Ó. Olha só, um polígono convexo é regular. Agora sim, ó. Um polígono convexo é regular se, e somente se, tem todos os lados congruentes. É equilátero e não pode deixar, tem que ser as duas coisas simultâneas. Ó, um polígono convexo é regular se e somente se acontecer duas coisas. Ter todos os lados, ou seja, tem todos os lados congruentes, ou seja, ele é equilátero, tem todos os lados iguais, e todos os ângulos congruentes, ou seja, ele é equiângulo. Luan, você poderia fazer um resumo para mim? Posso. Olha só. Para ser polígono convexo regular, então para ser um polígono, tá? E olha só, convexo regular. Aqui para ensino médio, pessoal, para as questões a gente vai utilizar só o termo regular, porque lembra, o côncavo a gente não usa. Então olha só, para ser um polígono regular, ele tem que fazer ele tem que ter a seguinte, ele tem que obedecer o seguinte critério aqui. Ele tem que ser equilátero, ou seja, ter todos os lados congruentes. E é mais ainda, Luan, ele tem que ser o quê? Equiângulo. Equiângulo. Ele tem que ser vou ajeitar aqui. Equiângulo. Ele tem que ter todos os ângulos internos congruentes. Se ele respeitar essa condição, vou botar de verde, essa condição e essa condição, é um polígono regular. Tudo bem? Então, um polígono convexo é regular se somente se tem todos os lados congruentes, ou seja, tem todos os lados, é equilátero, e tem todos os ângulos congruentes, é equiângulo. Tem que ser equilátero, todos os lados iguais, e tem que ser equiângulo. E aí, vai ser um polígono regular. Olha o triângulo aqui equilátero. Ele tem todos os lados congruentes e todos esses ângulos aqui, eles são iguais, ó. Tá? Eles são iguais a 60. Tudo bem? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Tudo bem? Aí você me pergunta assim, eu já vou aproveitar aqui, na verdade eu vou falar lá na frente, por que na soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, tá? Mas vamos lá. Esse triângulo, ele é equilátero? É, porque ele tem todos os ângulos internos iguais e todos os lados também são congruentes. Tudo bem? O triângulo regular é o triângulo equilátero. Agora vamos para o quadrado. Por que o quadrado ele é considerado um quadrilátero regular? Primeiro, ele é quadrilátero porque tem quatro lados, tá? Beleza, Luan. Agora vamos lá. Ele tem todos os lados iguais? Ele é equilátero. Equilátero. Tem todos os lados iguais? Tem. O quadrado tem todos os lados iguais. Ele é equiângulo. Ele é equiângulo. Ele tem todos os ângulos internos iguais? Tem. Todos os ângulos internos dele é igual a 90. Pessoal, olha só. Se o quadrado ele é equilátero,
ou seja, tem todos os lados iguais, é equiângulo, tem todos os ângulos iguais, o quadrado é um quadrilátero regular. Então, dentro da matemática, dentro da parte de polígonos, qual a figura é um quadrilátero regular? O quadrado. Você pode dizer que o quadrado é um quadrilátero regular, tudo bem? Agora, olha só, olha aquela figurinha ali na última, né? Luan, ela é menos importante? Não, ela é muito importante. Ela é o hexágono regular, tá? Aparece bastante nas questões de vestibulares. E por que que o hexágono regular é um polígono regular? Por que que é um polígono convexo regular? Primeiro, olha para o hexágono ali. Eu estou olhando, olha para lá. Tem 6 lados congruentes, ou seja, 6 lados iguais. Agora olha para os ângulos do hexágono regular. Todos os ângulos são congruentes, todos os ângulos são iguais. Pessoal, o hexágono regular, ele é equilátero, ele tem todos os lados iguais, e ele é equiângulo, ele tem todos os lados iguais. Se ele respeita o fato de ser equilátero e, simultaneamente, equiângulo, então ele é um polígono regular. Tudo bem? Tranquilo isso? Então, revisando aqui, o que é um polígono regular? É aquele polígono que é equilátero, tem todos os lados iguais, e é equiângulo, tem todos os ângulos também iguais. Lembrando que a palavrinha iguais na geometria é muito usada como sinônimo de congruente, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos adiante. Tá, olha só. Não tem como trazer a parte de polígonos sem falar da diagonal de um polígono, né? Então, assim, diagonal de um polígono, eu coloquei a definição aqui para vocês terem a base teórica todinha da parte de polígonos, tá? E não ter a necessidade de ficar indo em livros. Eu tirei do melhor livro, que são os Fundamentos da Matemática Elementar. Tudo bem? Tá bem completo aqui para você. Então, assim, a diagonal de um polígono é o quê? A diagonal de um polígono é um segmento cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. Calma, eu não estou entendendo nada esse negócio de cujas extremidades são vértices não consecutivos do polígono. O que é isso? É porque os vértices, as extremidades não podem ser de vértices consecutivos. Imagina só, eu pego esse vértice aqui. Qual é o consecutivo dele, Luan? É esse aqui. Se eu traçar de um para outro, não vai me dar a diagonal. Vai me dar o lado. Ah, Luan, então não pode ser consecutivo os vértices. Isso, não pode ser consecutivo. Por isso que ele diz aqui, ó, diagonal de um polígono é um segmento cuja a extremidade, os pontos, são vértices, os pontos são vértices, não consecutivos do polígono. Aqui eu não respeitei esse não. Eu coloquei consecutivo e, consequentemente, deu errado. Porque AD, de A para D, não é diagonal, né? É lado. Então, como é que eu faço, Luan, para achar uma diagonal? Você pega vértices que não são consecutivos. Qual é o consecutivo de A? Pode ser o B ou pode ser o D. Então, não posso pegar o B e o D, porque são consecutivos. Não pode ser consecutivo. Então, só posso pegar o que está lá na frente, que é o C. Agora, se eu ligar de A, olha que bacana aqui. Se eu ligar de A para C, não é, são dois extremos, ou seja, cujos extremos aqui A e C não são consecutivos. Quem é consecutivo de A é B ou D. C não é. Se não é, eu vou ligar. Eu vou ter a minha diagonal. Opa, tá aí minha diagonal. Bom, agora olhando para o B, né? Eu posso pegar para formar a diagonal. Peguei o B. Eu posso pegar o A? Não. O A é consecutivo de B. Depois do B vem o A, ele é consecutivo. Quem é o consecutivo de B também? O C. Depois do B pode vir o C. Certo? Então o A e o C são consecutivos. Eu não posso pegar ele, exclui ele. Só posso pegar o D. E aí, pegando o D aqui, eu vou ter dois extremos, né? Vou fazer aqui bem aqui em cima. Eu vou ter dois extremos, né? Ou seja, cujas extremidades
são vértices não consecutivos. O B e o D não são consecutivos. Ah, então pegou uma diagonal. Você aprendeu como é que pega uma diagonal? Tá? Então, seguimos a mesma ideia aqui para essa figura, certo? Então, assim, o que são vértices aqui consecutivos, né? Ó, aqui eu tenho um triângulo, certo? Aqui embaixo também tem outro. E aqui também tem outro. Então, assim, como é que eu vou pegar vértices que não são consecutivos? Ó, pera aí lá. O depois do C pode vir aqui, ó, no mesmo plano, o D e o C. Se eu ligar eles, vai ser o lado. Não posso. Agora, em planos diferentes, tem o A. O A tá lá em cima. Então, assim, eu posso ligar o C pro A. Aí eu vou ter uma diagonal. Tranquilo? Agora, o B, né? Tá aqui o B. Quem é consecutivo dele? É o C e é o A. Tá? Por que, Luan? Porque, olha só. Aqui ele acabou ligando. Deixa eu consertar isso aqui. Não sei se vai dar pra pintar aqui. Mas ele acabou ligando aquela figura ali. Deixa eu tirar aqui. Pegar bem essa cor aqui. Ele acabou ligando e dá a entender que é uma figura geométrica. Espacial. Então deixa eu tirar isso aqui, porque a figura, isso aqui é um polígono côncavo, né? Igual eu falei, né? Os côncavos eles não vão aparecer. Mas deixa eu apagar para você ver como é que tá essa figura original. Ó, ela tá assim. Tá? Olha como é que ela tá. Agora olha para a base aqui, BCD. Né? Você vê que depois do C, o consecutivo é o D. Eu não posso pegar CD. Eu não posso pegar BC. O B é consecutivo de C aqui. Ó. Eu não posso pegar. Eu tenho que pegar vértice não consecutivo. Então, assim, o C, aí eu já não tenho como pegar uma linha e chegar até o A. Ah, então eles não são consecutivos. Então eu posso ligar, isso aqui vai ser diagonal. Ó. Isso aqui é diagonal. Tá? Outra, como é que acontece, ó? Se eu não posso pegar o B, uma linha, não tem linha que sai de B para D. Não tem. Tem que sair de B para A? Tem. Por isso é lado. Se eu pegar, vai ser consecutivo. O A é consecutivo do B. Não pode. Assim como o C, eu tenho como pegar uma linha que é o lado e chegar nele. Também não posso. Se eu ligar, vai ser lado. Lado não é diagonal. Mas se eu pegar o B e ligar no D, não tem nenhuma linha. Não tem nada que ligue ele. Então isso aqui não é lado. Então se não é lado e não vai ser consecutivo, isso aqui vai ser diagonal. Tá vendo aí? Beleza? Então é isso, pessoal. Então, olha só. Deixa eu só tirar aqui que a gente vai ver o número de diagonais. Então, olha só. Ele fala assim, ABCD é um quadrilátero convexo, AC e BD são suas diagonais. E aqui ele fala também, ABCD é um quadrilátero côncavo. Lembra do côncavo? Eu traço uma linha aqui, ó. E toca em mais de 2 pontos. Ó. Tá lá, ó. Deve ter tocado em mais de 2 pontos. 1, 2, 3, 4. Então é côncavo, tá? E o convexo só toca em 2 no máximo. Beleza. O número de diagonais D de um polígono de N lados, sendo N maior ou igual a 3, já vou falar isso aqui para você, vou chamar a atenção aqui, e até um fato engraçado que eu vou contar já já. O número de diagonais Dzinho de um polígono de N lados, sendo que N tem que ser maior ou igual a 3, é dado por D é igual a N menos 3 dividido por 2. Tá? Essa aqui é a fórmula. Aí você fala assim, Alan, por que tem que ser maior aqui, né? Porque, pessoal, eu tô falando de quê? De diagonais. Vamos supor que você pegue, olha só, um triângulo. Então, você veio pegar um triângulo e você quer a diagonal do triângulo. Lembra que diagonal tem que pegar vértices não consecutivos. Aqui eu tô rindo por causa do seguinte. Uma vez, quando eu tava começando a estudar matemática, um colega já, né, professor e tal, ele perguntou para mim quantas diagonais tinha um triângulo. E eu fiquei um tempão procurando as diagonal do triângulo.
as diagonais do triângulo, né? Só que eu não achei as diagonais do triângulo. E eu falei assim, ora, e agora, né? Cadê essa diagonal? Será que tem que prolongar? Será que tem que fazer alguma coisa? Quando a gente está iniciando, a gente erra em bastante coisa. Então, assim, pessoal, vamos na fórmula aqui. Coloca 3 aqui na fórmula. Só para você ver. Né? Diagonal é igual lados n. N é lados, né? Triângulo tem 3 lados, ó. 1, 2, 3. Botei 3 aqui. 3, se eu botar aqui, ó, no lugar do N. 3 menos 3 dividido por 2. Fica 3. 3 menos 3 é 0. Sobre 2 vai dar 0. Né? Vai dar 0 sobre 2, que é 0. Não tem diagonal. O triângulo é um polígono que não tem diagonal. Então, eu não ia achar diagonal ali, né? E por que isso, né, Luan? Pela fórmula você viu, mas assim, como a gente tem que pegar vértices não consecutivos, não tem. O B é consecutivo do A. O C também, então não posso pegar nem de A para B. Nem de A para B, nem de A para C. Então eu não posso pegar ninguém aqui. Nem de A para B, nem de A para C. São dois consecutivos. Agora vamos tentar em B. Também não dá. O A é consecutivo de B. E o C também não tem como. Então isso aqui não tem, ó, não possui diagonais. Tá? O triângulo não possui diagonais. Tranquilo? Então tá, pessoal. Deixa eu apagar aqui. É legal mostrar isso aqui porque vocês começam a refletir aí na matemática, né? Que é importante. Vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Lembra disso aqui, tá? Qualquer coisa você anota, porque o número de diagonais de um polígono é n menos 3 dividido por 2. Vamos adiante aqui. Olha só, soma dos ângulos internos e externos. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo, tá vendo? O autor, ele começa a trazer convexo. Lembra que eu falei para você que o côncavo ele iria ficar de lado? A gente não iria usar? Então, era para você fazer isso. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é soma dos ângulos internos é 180 que multiplica n menos 2. Ou n menos 2 que multiplica 180. Já o ângulo externo, tá? De um polígono convexo, de novo, convexo, é um ângulo suplementar, ou seja, aquele que vai somar para dar 180. É um ângulo suplementar adjacente ao ângulo interno do polígono. A soma dos ângulos externos de um polígono convexo é 360 graus. Tudo bem? Beleza? Luan, tem como você demonstrar para mim essas duas propriedades? Eu não sei se eu consigo demonstrar aqui, mas eu quero que você grave a seguinte fórmula, porque eu vou puxar um quadro branco para mostrar para vocês, fazer a demonstração. Mas olha só, a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180, ou como eu escrevo, 180n menos 2, tá? Isso aqui é a soma dos ângulos internos. E o externo tem que dar 360, tá? Então vamos lá rapidinho que eu vou fazer com você. Vou explicar de onde vem esse menos 2 aqui, que acharam isso, cara. Isso aqui, na verdade, a matemática ela é muita descoberta, né? Tem gente que fala assim, a matemática é invenção humana. Mas, tudo bem, muita coisa ela pode ter sido criada aí, mas eu acredito muito em que acharam, né, pessoal? Encontraram, né, padrões, e já existia isso. Então, assim, a pessoa foi só descobrindo, já existia, né? A pessoa foi fazendo, provando, tentando, fazendo contas e acabou chegando em padrões que já existiam, né? E aqui, claro que uma descoberta é sempre, assim, bacana de reconhecer. Então, a fórmula, ela assim, até chegar nisso daqui, é muito trabalho, tá? É muita dedicação em cima da matemática para você conseguir chegar até uma fórmula assim, né? Bem mastigada, bem concisa aí para você usar, tranquilo? Então assim,
eu acredito que seja algo que foi descoberto, tá? Pelo homem, não criado assim, né? Foi descoberto. Existia já e eles acabaram colocando os números nos lugares certos, etc. E conseguiu, né, fazer com que isso aqui dê certo. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Vamos abrir aqui. Eu falei para você que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Isso aqui tem um porquê, né? Tudo na matemática tem um porquê. E o ângulo externo, né, é 360 graus. Deixa eu só pegar aqui. A 7. Opa, vamos lá. Beleza. Só pra não gosto tanto de fórmulas, mas vamos lá. E aqui a soma dos ângulos externos. Olha só, vamos falar aqui da primeira proposição aqui e essa segunda aqui. Se você sabe de onde vem, você entende. Pessoal, tem que ser n maior ou igual a 3, né? Tá, então você viu que o triângulo eu não vou considerar porque você sabe que não tem diagonal. Então eu não vou considerar o triângulo e tal. Até por outro motivo aqui. Tá, então eu vou considerar aqui o quadrado. Do quadrado eu vou fazer um pentágono. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar. Tá. E depois um hexágono. O hexágono eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá demonstrar isso aí. Vamos ver se eu consigo, né? Será que eu vou conseguir? Que isso. Vamos lá. Olha só. Isso aqui é importante para outras partes também. Por isso que eu estou fazendo. Essas figuras aqui, pessoal. Essas figuras aqui, elas são regulares. Tudo bem? Alan, se não fosse regular, não tem problema. Tá? Eu só estou dizendo que é regular porque no vestibular parece muito regular. Então, assim, você vai escolher um vértice. Eu só estou provando a primeira proposição, que a soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. E eu vou puxar aqui diagonais. Ó. Puxei a primeira, puxei a segunda, puxei a terceira. Agora eu vou puxar a diagonal aqui. Ó. Puxei a diagonal do quadrado. Vou escolher um vértice, puxei a diagonal. Puxei aqui, puxei aqui. Tá? Agora olha só. Repara aqui comigo aqui, ó. A soma dos ângulos internos de todo o triângulo tem que dar 180. Ah, por quê, Luan? Porque olha só, tem que provar toda hora, né? Então vamos provar isso aqui, ó. Soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Essa reta aqui eu prolongo. Deixa eu prolongar ela aqui. Prolonguei a base. E aqui eu prolonguei também, ó. Botei uma reta aqui em cima. Coloquei uma reta. Essas retas são paralelas, tá? Lembra? Retas paralelas cortadas por uma transversal? Prolonguei essa reta aqui. Tá? E acabei prolongando essa aqui também. Só que dentro é um triângulo. Lembra que alternos internos, ó, esse aqui vai ser alfa, então esse aqui vai ser alfa. Se esse aqui dentro for beta, esse aqui vai ser beta, alternos internos, tá? Lembra do Z, ó. Quem está dentro do Z são iguais. Tá, e aqui dentro do triângulo é θ. Estou colocando o ângulo aqui. Eu afirmei para você que alfa mais beta mais θ, e a matemática também afirma, é 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Só que, pessoal, quando você tem uma reta, isso aqui é um ângulo raso. Um ângulo raso é meia volta. Meia volta mede 180. Só que aqui você tem meia volta. Alfa mais θ mais beta. Tá vendo aqui? Isso aqui não é meia volta? Aqui em cima não é uma reta? Ó. Tem meia volta aqui. Então, alfa mais θ mais beta tá dando meia volta. Meia volta é o quê? 180. Então, a gente acaba de provar que alfa
mais θ mais beta, de uma forma bem simples, é 180. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Tudo bem? Tá, essa é uma prova muito simples, beleza? A gente usa aqui só a geometria plana básica. Agora eu vou continuar aqui. Já mostrei para você que é 180 graus a soma dos ângulos internos de um triângulo. Aqui tem um triângulo e dois triângulos. O quadrado ele pode ser, né, dividido em dois triângulos. Tem um aqui e outro aqui. Tem dois triângulos. Beleza, Luan? Então, olha só. A soma dos ângulos internos desse triângulo aqui de cima é 180. E desse triângulo aqui de baixo é 180. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrado vai ser 180, referente ao triângulo de cima, mais 180, referente ao triângulo de baixo. Então, é 180 de cima mais 180 graus de baixo, né? Por causa da soma dos ângulos internos aqui, que é 180, é um triângulo, né? Beleza, então a soma aqui dos ângulos internos deu 360, que na verdade é 180 vezes 2. Só que o que acontece? Esse 2 aqui, ele veio do seguinte fato. Deixa eu ver só aqui. Tá, ele veio do seguinte fato. Da onde veio esse 2? Da multiplicação, 180 mais 180. É 180 vezes 2. Tá, mas como que eu posso achar esse 2 aqui? De uma outra forma. Pego o número de lados dessa figura. Tem 4. E tiro o número de triângulos que ela tem dentro, que tem dentro dela. Tem 2 triângulos. 4 menos 2 dá 2. Tá aqui o 2. Tá, vamos fazer essa aqui, ó. Quantos triângulos tem aqui, Luan? Tem 1, tem 2, tem 3. 3 triângulos. Tá? Tá. Cada um deles, interno aqui, a soma dos ângulos internos mede 180 graus. Então, é 180, 180 e 180. 180 para esses três. Então, aqui, a soma dos ângulos desse triângulo é 180, desse aqui 180 e 180. A soma dos ângulos internos de todo o polígono vai ser 180 desse triângulo, mais 180 desse do meio, mais 180 daquele da ponta esquerda. Então, vai ser 180 vezes 3. Aqui é graus. Mas como que eu posso achar esse 3? Pego o número de lados. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro o número de triângulos aqui dentro. Né? Tem quantos triângulos aí? Pego o número de lados. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E tiro o número de triângulos. Peraí. Deixa eu só tirar aqui, pessoal. Tiro o número 2. Não é número de triângulos não, foi mal. Vai dar 3. Aqui, pessoal, é para tirar o número, não é o número de triângulos não, né? Tô confundindo com a outra parte da diagonal. É para você tirar só o número 2. Você pega o número de lados e tira 2. Tá? Desculpa aqui, ó. É que eu tô gravando de madrugada. Então assim, ó, pega o número de lados e tira 2. Foi assim que os matemáticos encontraram que aqui, ó, daria uma multiplicação por o número aqui do lado, que é na verdade o número de triângulos que tem aqui dentro. Então assim, calma que eu vou explicar isso aqui para não ficar ruim. Ó, aqui o que eu fiz? A multiplicação aqui da soma dos ângulos internos, eu fiz 180 mais 180 mais 180, tá certinho. É 180 vezes 3. Se você multiplicar isso aqui, vai dar a soma dos ângulos internos de um pentágono. Tá tudo certo. Agora minha pergunta é, como é que acha esse 3? O que eu vou fazer, Luan? Você vai fazer um número de lados, que é 5, e vai tirar 2. Sempre tirar 2. Sempre tirar 2. Sempre. Independente do número de triângulos, você vai tirar 2. Dá 3. Vamos fazer para esse exemplo aqui, ó. Aqui é o seguinte, tem 180 desse triângulo aqui, 180 graus desse aqui, e 180 graus desse aqui, e 180 graus desse aqui. O que eu vou fazer aqui, Luan?
Ué, a soma dos ângulos internos é desse triângulo aqui de cima, mais desse, mais desse, mais desse. Tem 4 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é 180 graus vezes 4. Mas como que eu acho esse 4? O número de lados, que é 6, menos 2. 6 menos 2, 4. Esse resultado, quando eu pego o número de lados e tiro 2, dá exatamente o número de triângulos aqui dentro. E se eu multiplicar por 180, na verdade o 180 é o número de graus aqui do triângulo. Como tem 4 triângulos aqui dentro do hexágono, vai ficar certinho 180 vezes 4, que é o número da soma dos ângulos internos do hexágono. Tranquilo? Aí se você fizer isso para qualquer outro polígono, pessoal, você vai sempre tirar 2. Sempre tirar 2. Sempre tirar 2. Né? Se você pegar um octógono, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, escolher uma diagonal, aqui um ponto, e traçar diagonal, ó. Tem um aqui, foi mal aqui, ó. Não pode ser consecutivo. Quantos triângulos tem aqui dentro? Tem um aqui, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6 triângulos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Aí o que eu vou fazer? É 180 vezes 6. Porque 180 graus é a soma dos ângulos internos de cada triângulo aqui dentro. Se eu multiplicar por 6, eu tenho de todo octógono. A soma dos ângulos internos de todo octógono. Beleza? Mas olha só, como é que eu achei esses 6, Luan? Né? Que são 6 triângulos ali dentro que eu multipliquei por 180. Você fez o número de lados do octógono, que são 8, e vai tirar 2. Foi assim que eles encontraram, né, as matemáticas, etc. Foi tirando sempre 2. Eles viram que o número de triângulos era sempre 2 unidades a menos do que o número de lados. Eles pegavam o número de lados e tiravam 2, dava o número de triângulos. Tranquilo? Então, 8 menos 2 dá 6. Ó. 6 está aqui. E essa é a demonstração, pessoal. É sempre tirando 2. Essa, na verdade, é uma explicação, né, aqui. Eu estou sempre tirando 2 para achar o número de triângulos. E por isso que aqui sempre tira 2. Ó. É o número de lados, n, generalizado aqui, né? N, número de lados, menos 2. Vai dar o número de triângulos dentro do polígono. Se eu multiplicar esse número de triângulos por 180, que é 180 graus dentro do triângulo, eu tenho a soma dos ângulos internos do polígono. Beleza? Então é só pegar o número de lados da figura e tirar aqui 2. Tranquilo? Tá, essa é a explicação aí para aquela forma. É para mim não só colocar a fórmula, porque eu acho muito feio colocar uma fórmula e não explicar. Tranquilo? Então, Luan, você vai explicar também. Claro que eu vou explicar. Tudo que for necessário aqui. Ó, eu vou explicar essa daqui com um triângulo. Posso explicar com qualquer figura, Luan? Qualquer figura que você quiser, você pode explicar. Dá certo para qualquer figura. Eu só estou colocando um triângulo porque você vai ser mais didático. Ó, por que é 180? Por que a soma dos ângulos externos é 360? Ó, ângulo externo aqui, eu vou colocar assim, ó. Ângulo externo 1, ângulo externo 2 e ângulo externo 3. Vou provar aqui porque que dá 360 graus. Você sabe que a soma dos ângulos internos, alfa, beta mais gama, dá 180. Então, alfa mais beta mais gama é 180 graus. A soma dos ângulos internos do triângulo. Aí já fiz aquela prova lá, bem tranquila, né? Você já sabe. Tá. Só que olha só. Isso aqui é meia volta. Como assim, Luan? O E3 mais alfa é 180. É meia volta. Ah, então o E3 mais alfa dá meia volta aqui, ó. É 180. Eu sei também que E1 mais beta
é 180, porque é meia volta. E1 mais beta é igual a 180, porque dá meia volta. E aqui também, ó, dá meia volta. Ó, é uma reta isso aqui de abaixo, né? E aqui dá meia volta, que é 180. Opa, 180, tá? Então, E2 mais gama é 180 graus. Aí acontece, se eu somar isso aqui, somei isso aqui. E1, E2 com E3 vai dar E1 mais E2 mais E3 mais alfa mais beta mais gama. Alfa mais beta mais gama. 180 vezes 3, 540. 180 mais 180 mais 180 dá 540. Só que isso aqui, pessoal, alfa mais beta mais gama, dá 180. Olha lá, marquei lá, ó, dá 180. Então, tudo isso aqui eu vou trocar por 180. Aí vai ficar E1 mais E2 mais E3, que é a soma dos ângulos externos, né? Mais alfa mais beta mais gama, que é 180. Isso vai dar 540. É bem tranquilinha essa demonstração aqui. Então, E1 mais E2 mais E3 é igual a 540 menos 180. O 180 passa para lá o quê? Diminuindo. 540 menos 180 é 360. E, Luan, E1 mais E2 mais E3 é a soma dos ângulos externos. E está dando 360. Viu aí, pessoal? Tá? Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Essa é uma demonstração bem tranquila, tá? Dentro da matemática aí, para provar que os ângulos da soma dos ângulos externos é igual a 360. Beleza? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aí matemática legal. Eu abri a 7, né? Vou abrir a 8. Já tinha abrido o quadro 7, vou abrir o quadro 8. Vamos ver o que tem aqui, ó. E olha só. A expressão do ângulo interno e externo. Como calcular o ângulo interno, né? Como calcular, Luan? Me ajuda. Ó, pessoal, vamos lá. Por que é esse tudo aí, né? Luan, por que é n menos 2 vezes... Olha só, vou explicar para vocês isso daí, tá? Por que é 180 n menos 2? Eu já provei para você. Por que o ângulo externo, a soma, é 360? Eu já provei. Agora vamos lá. O que eu vou fazer é te explicar o uso dessa fórmula. Vamos lá. Como achar o ângulo interno? Pessoal, ó, vou desenhar aqui. Deixa eu ver a figura que eu vou desenhar. Vou desenhar aqui um hexágono. Não é uma das figuras mais fáceis nem para desenhar nem para explicar, mas eu vou explicar com ele e você vai entender muito bem. Ó, o que acontece aqui? Como é que eu acho o ângulo interno de um hexágono? Well, aqui é o seguinte. Se você souber a soma dos ângulos internos, basta dividir pela quantidade que ele aparece, né? Mas engraçado, a quantidade que os ângulos aparecem é exatamente a quantidade de lado. É óbvio, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Então tem que ser 6 lados. Porque cada ângulo está olhando para um lado. Ó, esse ângulo aqui olhou para esse lado que eu marquei. Esse ângulo aqui olhou para esse lado. Cada ângulo está olhando para um lado. Cada ângulo está olhando para um lado. Tá? E aqui é fácil de você se perder, mas cada ângulo está olhando para um lado aqui. Aqui eu já tracei errado. Ó. Esse aqui está olhando para esse lado. Esse aqui está olhando para esse lado. Esse aqui está olhando para esse lado. Esse está olhando para esse lado. Esse está olhando para esse lado.
Esse tá olhando para esse lado. Falta quem? Falta esse. E esse tá olhando para esse lado, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 setas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 setas. Tá, 6 ângulos, 6 lados. É só para dizer para você que cada lado, cada ângulo olha para um lado, entendeu? Por isso que a quantidade de ângulo vai ser a quantidade de lados. Tudo bem isso? Tá. É uma forma de você enxergar isso. Tá, Lon, e aí? Se você achar... Isso aqui é um hexágono regular. Se você achar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você achar os ângulos internos, para achar aqui, né? Na verdade, a soma dos ângulos internos, não tem como achar o ângulo interno direto, tem que fazer a soma dele. Você vai usar a fórmula, a soma dos ângulos internos é 180 graus, n menos 2. Então fica 180, n é o número de lados, que são 6. 6 menos 2. Se você fizer 6 menos 2 dá 4. Então fica aqui multiplicado por 4. 18 vezes 4 dá 72, com aquele zero que está ali, 720. Isso aqui, pessoal, é a soma dos ângulos internos. Ou seja, é esse A1, é esse A2, é esse A3, esse A4, esse A5 e esse A6. Só que como é um polígono regular, todos esses ângulos são iguais. Esse pode ser A, A. Então, 6 vezes o A, ou seja, a soma dos ângulos internos, o A mais 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 o A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu somar isso aqui, vai dar a soma dos ângulos internos, que é 720. Né? Então, somou 720. Então, isso aqui não é a expressão da soma dos ângulos internos? 180 que multiplica n menos 2? Ó. É a expressão da soma dos ângulos internos. Então, naquela fórmula o AI, para achar o ângulo interno, isso tudo aqui é a soma dos ângulos internos. Já deu 720. E divide pelo número de lados, que são 6. Você vai achar que é 120. Mas como que eu uso? Aqui, ó, soma os ângulos internos. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6A. É igual a 720. Passa dividindo. Vê se isso aqui, 720 por 6, não deu aqui. Então, o uso dessa fórmula é basicamente isso. Você soma os ângulos internos e divide pela quantidade de lados. Tá? Ou faz de uma forma que eu fiz. Acho o ângulo, soma dos ângulos internos, dá 720. Como todos eles são iguais, vai somar A mais A mais A mais A mais A, dá 6A. E divide. O 6 aparece aqui. Por isso que ele já coloca direto na fórmula. É só dividir por 6. Né? Aqui é só dividir por n, que é o número de lados do polígono, que pode ser para qualquer um, né? Que seja regular aí. Então, deixa eu diminuir essa borracha. Pessoal, o 360 é a mesma ideia. É só dividir pelo número de lados do polígono. Então aqui, ó, nem vou colocar aqui. Já vi que deu 120, né? Cada um desse aqui deu 120. Tá vendo? Então eu sei que esse externo aqui, ó, tem que somar 180, isso tudo aqui que é meia volta. 120 mais quanto? Mais 60. Que vai ser o quê? 180. 160, 170, 180. 60 mais 120 dá 180. Mas como é que eu acho, Luan, esse 60 aqui? Porque ele é externo, ele é ângulo externo. Pega 360 graus, que é a soma dos ângulos externos, né, de qualquer polígono, divide pelo número de lados. Qual é o número de lados desse polígono aqui? 6. 36 por 6 dá 6. Repete o 0, 60. Achou. Então, para achar o ângulo externo de um polígono, é só fazer 360 graus pelo número de lados. Tá? Pode repetir isso por quadrado, se você quiser. Isso aqui é para apagar, não. Vamos fazer por quadrado aqui. Deixa eu só apagar isso aqui que eu não vi. Ó.
Pá, pá, pá. Quadradão. Ângulo externo dele tem que dar quanto? Ó, o ângulo externo de qualquer quadrado aqui, ó. Se aqui dentro é 90, falta quanto para 180 para formar essa meia volta? 90. Então aqui fora também é 90. Só melhorar isso aqui. Aqui fora é 90 e aqui dentro também. Como é que eu acho esse 90 aqui? Pega 360 graus. Divide pelo número de lados. Quadrado tem 4 lados. 36 por 4 dá 9. Repete o 0, 90. Beleza? 90 graus. Tá aqui. 90 graus. Tá qualquer um, Luan. Qualquer um. Só te explicar a funcionalidade dessa forma. Beleza? E aí você só aplica. Mete bronca. Então deixa eu continuar aqui. Deixa eu tirar essa borracha aí. Eu não quero borracha. Ó. Vamos ver o que tem mais. Nota. Ah, tem uma nota legal que eu coloquei, ó. Para se calcular a medida do ângulo interno, lembra que eu fiz 180 graus, n menos 2, deu aquele trabalho todo? Então, olha só. Uma nota maneira aqui, ó. Para se calcular a medida do ângulo interno, aí, de um polígono regular, é mais prático, ou seja, é mais viável, é mais fácil se obter, em primeiro lugar, a medida do ângulo externo. E pelo suplemento se encontra a medida do ângulo interno. Então, olha só, vamos lá no fato do hexágono. Vamos lá. Tá aqui o hexágono regular, tô desenhando ele, papapá. Coloquei ele aqui. Tá aí, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Beleza. Aí, ao invés de achar a soma dos ângulos internos, que tem que jogar na fórmula, 180 graus, n menos 2, substituir, acha a soma dos ângulos internos. Da soma dos ângulos internos você divide pelo lado, dá um trabalhão. Então qual é mais fácil? O mais fácil é você achar o ângulo externo. Achar esse ângulo externo aqui. Porque você sabe o que falta aqui para completar o 180. Então se você achar esse x, o que falta é para completar 180. Tá, então esse aqui é o ângulo externo. Como é que você acha o ângulo externo? 360 sobre o número de lados. Tem 6 lados. 6. Isso aqui vai dar 60 graus. Então aqui você sabe que é 60. Quanto que falta para formar aqui uma meia volta? Quanto que falta? Falta 120. Então o ângulo interno do hexágono é 120. Ó, 120, 120 vai embora. Então é mais fácil você achar o ângulo externo e depois completar o que falta para 180. Beleza? Luan, o que é esse AI e AE? AI é ângulo interno, mais AE, que é ângulo externo, é igual a 180. Quer dizer que esse ângulo externo, somado com o interno, tem que dar 180. Ou seja, 60 com 120 dá 180. Porque isso aqui é meia volta. Meia volta sempre dá 180. Tranquilo? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, falei com vocês de tudo aqui. Pessoal, para o UERJ é isso. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo que deu aqui pra gente falar esses assuntos. Tá, deu 58. E vamos lá. Vou dar pausa aqui nessa aula que terminou.